Estamos de volta com o DF no ar para trazer um assunto muito importante. O Distrito Federal voltou a registrar aumento nas hospitalizações por influenza. E segundo o boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira, o avanço da doença tem contribuído para o crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave. E a Covid também tem se espalhado. Vamos falar com a Cris Otaviano agora para saber, por exemplo, quem são as principais vítimas, as pessoas que mais têm sido acometidas por essas doenças respiratórias em Cris. Conta pra gente. Oi, Neila. Pois é, a gente trouxe aqui uma pessoa que está à frente desse trabalho aí, observando esses dados e tomando decisões em cima deles. O subsecretário de Vigilância Sanitária está aqui do meu lado, o Fabiano dos Anjos, e é ele quem vai contar para a gente sobre esse cenário, quem está ficando doente e o que fazer para que crianças, idosos aí na sua casa, por exemplo, não fique doente também, ou como lidar caso esse vírus aporte aí na sua casa. Secretário, obrigada por estar aqui com a gente. Vamos começar contando o que são esses dados levantados pela Fiocruz em relação a essas síndromes respiratórias. O que vocês estão percebendo nesse momento que chama atenção e nos leva a ter que conversar com as pessoas que acompanham a Record? Então, bom dia, Cris, a todos os telespectadores. O que a Secretaria de Saúde ela tem observado com relação aos dados aqui do Distrito Federal é que quando a gente compara o número de síndromes respiratórias agudas graves do ano passado com esse ano, se observa realmente uma tendência de aumento. E o que significa isso? 6.300 casos de síndrome respiratória aguda grave. Significa que 6.300 pessoas precisaram de se hospitalizar para tratarem da sua saúde, justamente em consequência de um vírus respiratório. Esse número é considerado alto. Esse número é considerado alto porque ele já é maior do que o que foi observado no ano passado. E dentro deste número, o que se observa é um aumento significativo no número de pessoas que têm se hospitalizado pelo vírus da influenza A. E a gente sabe que a influenza A é um vírus que é passível de proteção por meio da vacina. E o que é a influenza A? Nada mais é do que a gripe comum. E essa gripe, que é comum para muitas pessoas, ela pode ser muito grave para públicos específicos, que são aqueles públicos prioritários da vacinação. Então, a gente está falando aí de crianças menores de 6 anos, né, e maiores de 6 meses de vida. Nós estamos falando de idosos maiores de 60 anos, de gestantes. Então, o que se tem observado é um aumento dessas hospitalizações neste público, que é justamente o público prioritário para se vacinar. Secretário, você conta para quem é nosso amigo aqui na Record que tipo de sintomas a influenza A causa? A gente já sabe, né? Mas que chama a atenção e que leva à hospitalização. E como lidar com isso? A criança em casa está muito prostradinha, é gripe. Tá bom, vamos dar um remedinho, vamos cuidar. Quando que é um alerta de, pô, isso não está legal, pessoa mais velha aqui em casa, isso não está legal, o que fazer? Então, é importante a gente saber como se pega, né? Também, a gripe, ela é passível de passar para as pessoas por meio de gotículas, por meio da fala, por meio da tosse. Então, é importante a gente manter aí os cuidados mínimos, né? De prevenção. Lavagem das mãos, se tiver com sintomas de gripe, utilizar a máscara, evitar aglomeração de pessoas, né? E quais os sintomas, né, que a pessoa apresenta? Normalmente vai ser a tosse seca, a febre, e se a pessoa começa a ter sintomas de dificuldade de respiração, é importante sim procurar imediatamente os cuidados médicos, né, para fazer aí os exames e fazer esse monitoramento. Como eu disse, Cris, a gripe, para a maior parte das pessoas, ela vai evoluir com um quadro leve, né, e não vai ter complicações. Mas para esse público de gestantes, de crianças, de idosos, pessoas que têm algum tipo de doença crônica, né, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ou uma hipertensão, um diabetes, uma asma, essas pessoas elas podem evoluir com um quadro de maior gravidade. Então, para isso é importante a gente destacar que nós temos a vacina disponível e hoje nós temos apenas menos de 50% do público prioritário que se vacinou contra a influenza. O senhor me falou que tem um mito ou uma insegurança da vacina, por exemplo, causar a gripe. Não é bem assim?
Exatamente, né? A vacina, ela não causa gripe, né? As pessoas, às vezes, elas acham que a vacina, ela causa gripe, mas a vacina é de um vírus, não é um vírus vivo, né? Então, é um vírus atenuado. Então, o único sintoma que ela vai causar, e pode causar, e é natural, é a dor local, aquele mal-estar, mas que passa aí dentro de poucos dias. Então, ninguém precisa de ficar com medo de tomar a vacina contra a gripe, né? E o mais importante, se a pessoa ela faz a sua proteção individual com a vacina, ela também está protegendo toda a comunidade, né? Porque nós temos esse efeito também de proteção coletiva a partir do momento que a gente começa a colocar essas barreiras, né? Para evitar, assim, que as pessoas fiquem doentes e também faça com que esse vírus circule de maneira mais intensa, que é o que nós estamos observando, né? De acordo com os dados aí da Secretaria de Saúde. Números menos preocupantes no ano que vem. Esperamos, né? É importante que todos se vacinem para se proteger. A gente sabe que a vacina, ela salva vidas, ela vai evitar hospitalizações, ela vai evitar complicações e vai evitar óbitos. Esse ano nós já tivemos 46 óbitos no Distrito Federal causados pela influenza. Secretário, obrigada por vir aqui, avisar todo mundo da importância de se cuidar. Ó, Neila, eu acho que a gente deu uma explicada aí que vai ajudar muita gente em casa a ficar alerta e a tomar as medidas de prevenção. Certíssimo. E quero lembrar o seguinte, na época da pandemia, que a gente estava muito mais preocupado, a gente tinha mais higiene, usava mais álcool na mão, usava máscara quando a gente estava com sintomas para não afetar outras pessoas e também para se proteger. Esses cuidados, eles não têm que ir embora, não. Se você está um pouco gripado, precisa sair, usa máscara, tá? Educação que fica para a vida toda. Obrigada, agradeça ao nosso entrevistado também, viu, Cris?